Muito bem. A questão das pessoas transexuais, transgêneros e travestis vai ocupar algumas decisões importantes, alguns debates importantes no STF e em outros tribunais nos últimos anos. Eu começo falando dessa ADI, a ADI 4275, que foi ajuizada ainda em 2009, mas só foi julgada, só tem finalizado o julgamento dela 9 anos depois, em 2018. O relator original ficou vencido e o relator, então, pro acórdão foi o ministro Edson Fachin. A ação foi ajuizada pela Procuradoria-Geral da República e teve participação de uma série de amici curiae. O que era essa ação? O que foi essa ação? Ela questionava o artigo 58 da Lei de Registros Públicos, da Lei 6.015, que diz que o prenome é definitivo, admitindo, todavia, substituição por apelidos públicos notórios. O questionamento feito pela Procuradoria-Geral da República é de que deveria ser feita uma interpretação conforme a Constituição deste artigo, de maneira tal que pudesse permitir que pessoas transgênero pudessem requerer a mudança no registro de nascimento do nome e do sexo quando elas requeressem reivindicassem esse direito, independentemente da realização de cirurgia, a chamada cirurgia de transgenitalização. Alegam como dispositivos violados a dignidade da pessoa humana, artigo 1º, o artigo 3º, inciso 4º, que fala sobre a vedação à discriminação, e o artigo 5º, caput, que fala da igualdade, da liberdade, saúde, enfim, e o inciso 10, que fala da inviolabilidade da vida privada. É interessante a gente observar que, até pela demora que essa ação teve para ser julgada, foram 9 anos esperando o julgamento definitivo, muita coisa foi mudando durante esse período. E o pedido original da Procuradoria-Geral da República, apesar de muito louvável na ação, ele ainda restringia bastante algumas questões. Então, a PGR dizia o seguinte: quando uma pessoa transgênero, não submetida à cirurgia, fosse requerer a mudança de nome e gênero, e eles já entendiam que isso deveria ser possibilitado, mas isso só poderia ser feito por pessoas com idade igual ou superior a 18 anos, que pudesse atestar, a partir de laudos médicos, que ela estaria naquela condição de transgênero há pelo menos 3 anos, e que também, a partir de laudos, fosse possível presumir que a pessoa não iria mais modificar a sua identidade de gênero. Percebam que essas restrições estabelecidas pela PGR, principalmente as duas, a segunda e a terceira, são restrições que ainda patologizam a transexualidade, ainda tomam a transexualidade como algo que precisa ser diagnosticado por um conjunto de especialistas das áreas médica, psiquiátrica, da psicologia, enfim, e que só então, com o aval dessas pessoas, é que eu poderia ter a alteração do nome e do sexo. A PGR segue, em alguma medida, as orientações do Conselho Federal de Medicina na resolução do Conselho sobre os requisitos para que uma pessoa possa fazer a cirurgia de transgenitalização. Então, a ideia é mais ou menos que, se a pessoa poderia fazer a cirurgia, mas não faz, seja porque ela não quer fazer, seja porque ela não tem dinheiro, ou porque ela não quer ficar esperando na fila do SUS, como a gente disse em algum encontro para trás, demora mais de 20 anos, se ela preenche os mesmos requisitos para fazer a cirurgia, ela então poderia fazer a alteração de nome e do sexo no registro de nascimento. A Procuradoria-Geral da República, quando foi chamada para dar um parecer nessa ação que é dela mesma,
ela vai argumentar que a manutenção do nome e do sexo nos documentos de uma pessoa trans causa constrangimento a essa pessoa, compromete sua relação com outras pessoas nos âmbitos público e privado. Então, o grande argumento é de que pessoas trans que não se identificam mais com o gênero que lhes foi atribuído, com o nome, e que adotam um outro nome e mudam sua própria expressão corporal, vestimentas, enfim, elas sofrem constrangimento todas as vezes em que elas têm que apresentar o seu documento de identidade, todas as vezes que elas vão buscar emprego, e que, obviamente, isso acaba excluindo essas pessoas do mercado de trabalho, enfim. E, por causa disso, então, deveria ter o direito de fazer essa mudança. Por outro lado, a PGR vai argumentar que as mudanças não devem depender nem da cirurgia, nem de laudo psiquiátrico, mas, de qualquer forma, precisaria haver aquelas comprovações que a gente mencionou anteriormente. Já a Advocacia Geral da União é totalmente contrária à pretensão, porque ela entende que não seria o caso de interpretação conforme a Constituição, já que a norma não comportaria essa ampliação. Mas a AGU até admite que a ação possa, em parte, ser julgada procedente, desde que ficasse no registro da pessoa a condição dela de transexual. E isso vai ser muito criticado pela corrente majoritária dos ministros. Originalmente, a ação ela esteve com o ministro Marco Aurélio como relator. E esse julgamento, que teve várias sessões separadas por alguns anos entre uma e outra, e por isso a evolução que eu disse que essa ação acabou gerando, o ministro Marco Aurélio, lá quando essa ação começou a ser julgada, ele vai dizer que o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da autonomia da vontade, ambos princípios constitucionais, eles levam à ideia de que, se eu respeito a dignidade da pessoa humana e se nós reconhecemos o direito à autonomia da vontade, que as pessoas devem ter o direito à mudança de nome e de gênero, que não deve ser imposto que a pessoa faça primeiro a cirurgia de redesignação sexual para depois poder requerer isso. No entanto, vai dizer o ministro Marco Aurélio, quando não há cirurgia, quando a pessoa resolveu optar por fazer essa mudança sem fazer a readequação, que seria necessário adotar critérios médicos. E aí o ministro Marco Aurélio se vale de novo, então, aí da resolução do Conselho Federal de Medicina. A pessoa tem que ser maior de 21 anos, ele inclusive usa o critério mais restritivo que a PGR originalmente, que dizia 18, e que seriam sim necessários laudos de experts para mostrar que aquela pessoa já está naquela condição de transgênero há pelo menos 3 anos, de que ela tem uma alta probabilidade de não reverter a identidade anterior. E ainda, o ministro Marco Aurélio, então, ao julgar parcialmente procedente, no voto dele, ele ainda acolhe o pedido da AGU para que a condição de transexual permaneça nos registros da pessoa quando ela fizesse a mudança. O ministro Alexandre de Moraes, ele vai seguir em sentido muito próximo ao ministro Marco Aurélio. Ele vai argumentar que a situação dos transexuais é problemática porque existe uma contradição entre o estado civil, né, o estado da pessoa perante o Estado e a imagem pública que essa pessoa tem. Ele vai chamar atenção para as diferenças entre gênero e genitália, aspectos físicos, morfológicos, para dizer que o elemento psíquico ele é muito mais importante do que o elemento físico na definição do gênero de uma pessoa. E ele também vai citar o fato de que outros países já têm legislação sobre isso há muito tempo, que mais uma vez coloca o Brasil numa situação de mora para lidar com a matéria. Por exemplo, ele vai citar que a Alemanha já tinha uma legislação sobre isso em 1981. Mas que, de qualquer forma, a legislação de 81 exigia que a pessoa se submetesse a uma cirurgia.
eu estou chamando a atenção da data aqui, porque o Brasil não tem nenhuma legislação sobre isso. A questão, inclusive, da cirurgia de redesignação é prevista em portarias do Ministério da Saúde e resolução do Conselho Federal de Medicina. Não há nenhuma lei sobre isso. De toda sorte, em 2011, lembra o ministro Alexandre de Moraes, o Tribunal Constitucional alemão considerou parcialmente inconstitucional a lei por causa do requisito da cirurgia, ao argumento, vai dizer o Tribunal Constitucional alemão, dos princípios da autodeterminação sexual, integridade física e privacidade, ou seja, que a pessoa o transgênero possa fazer a mudança de nome e sexo sem ser necessário se submeter a uma cirurgia. E como em várias outras legislações mais modernas, e ele vai citar, entre outras, a legislação da Argentina. E é importante a gente lembrar aqui a legislação argentina para a gente mostrar um exemplo de um país muito próximo a nosso, geograficamente, mas principalmente de forma cultural, muito próximo do nosso, que já tem uma legislação sobre isso já de alguns anos. O ministro Alexandre de Moraes segue a orientação da AGU e do próprio ministro Marco Aurélio, no sentido de que não pode haver apagamento do registro, por causa de algo que ele vai chamar de princípio da continuidade registral, que a Lei de Registros Públicos teria na sua base esse princípio da continuidade registral. É que, vai dizer o ministro Alexandre de Moraes, esse dado não deve aparecer nos registros, senão através de ordem judicial ou por vontade da própria pessoa. Uma questão que vai ser aproveitada pelos votos majoritários. Para o ministro Alexandre de Moraes, assim como para o ministro Marco Aurélio, essa mudança só poderia ser feita através do judiciário, com o uso do judiciário, ainda que através da chamada jurisdição voluntária. Muito bem. O ministro Edson Fachin, ele vai iniciar a divergência com relação aos dois ministros que haviam votado anteriormente e vai acabar liderando aí os votos dissidentes, que acabam sendo a maioria. O ministro Fachin parte de algumas premissas. Primeiro, a questão de que a igualdade ela implica a não discriminação. Ele associa o direito de igualdade ao princípio da não discriminação. E que a não discriminação envolve várias questões, como cor, raça, sexo, mas também orientação sexual e identidade de gênero. Que a identidade de gênero é manifestação da própria personalidade de cada um de nós e que não cabe ao Estado de determinar qual é a personalidade das pessoas, senão apenas reconhecer. A atitude do Estado a fazer o registro ou mudanças de registro civil da identidade de uma pessoa não para constituir essa identidade, mas apenas para reconhecer essa identidade, vai dizer o ministro Fachin. Em terceiro lugar, que a pessoa não precisa provar o que ela é. Não cabe ao peticionário ter que provar que é transexual, ou melhor, não cabe ao peticionário provar que, na verdade, é uma mulher ou um homem. O Estado não tem que, vai dizer o ministro Fachin, o Estado não tem que condicionar a expressão da identidade a qualquer tipo de modelo, ainda que procedimental. Os fundamentos para esse entendimento, o ministro Edson Fachin, estão na Constituição, nos artigos já citados. Vale menção aqui o artigo 5º, parágrafo 2º, que fala que os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição podem abranger outros que vão ser incluídos ao longo do tempo. Mas também o ministro Edson Fachin vai fazer referência ao Pacto de São José da Costa Rica, quando ele fala sobre o direito ao nome, a personalidade, a liberdade, a honra e a dignidade. Ele vai citar alguns artigos científicos, alguns estudos, inclusive dele mesmo, falando sobre a matéria. Ele vai citar o precedente do recurso ordinário 670.422, que eu vou mencionar mais à frente, e a opinião consultiva número 24 da Comissão Interamericana de Direito, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, como já foi mencionado aqui algumas vezes, e eu vou voltar a ela algumas vezes ainda, vai falar sobre o direito ao casamento e também sobre o direito das pessoas trans de terem reconhecido o seu direito
a mudança de nome e de registro. Vale a pena a menção aí de um trecho do voto do ministro Fachin, em que ele vai citar a opinião consultiva número 24 da Corte, que diz: está proibida pela Convenção qualquer norma, ato ou prática discriminatória baseada em orientação sexual, identidade de gênero ou expressão de gênero. E logo vai continuar o trecho: os Estados parte têm que criar mecanismos que facilitem a pessoas trans obterem a mudança do seu registro, do seu nome e do seu gênero nos registros de nascimento de maneira mais facilitada possível. Logo, o ministro Edson Fachin julga integralmente procedente a ação, dando interpretação conforme a Constituição e ao Pacto São Marcello da Costa Rica, ao artigo 58 da Lei de Registros Públicos, de modo a reconhecer aos transgêneros, independente de cirurgia e independente de tratamentos hormonais, e independentemente de serem diagnosticados como se tivesse uma doença, o direito à substituição do prenome e sexo diretamente no registro civil. É importante a gente lembrar que quando o STF toma essa decisão, a transexualidade ainda era considerada um transtorno na Organização Mundial de Saúde, que só veio a ser retirado algum tempo depois. Os demais ministros acompanham o ministro Edson Fachin. O ministro Barroso, por exemplo, vai lembrar também a opinião consultiva da Corte para dizer que não se deve exigir exames, laudos, cirurgias para que seja feita a mudança. Ele também, o ministro Barroso, vai chamar a atenção para que a mudança não seja necessária, para a mudança não seja necessário ter que fazer um procedimento judicial, que pudesse ser feito também pela via administrativa, ou seja, a pessoa poder chegar no cartório e fazer essa declaração de que quer fazer a mudança. A ministra Rosa Weber, nesse sentido, acompanha o ministro Barroso. O ministro Luiz Fux também se soma à divergência, julga procedente a ação e chama atenção para o fato de que não deve constar no registro qualquer menção à transexualidade, porque isso seria discriminatório, em primeiro lugar, e em segundo lugar, porque a própria situação de transexualidade ou transgeneridade é uma situação transitória, ou seja, uma pessoa, enquanto ela está nesse processo de mudança, ela é transexual, mas uma vez que ela termina esse processo, ela agora então é um homem ou uma mulher, ela não é mais um transexual, e fazer referência a isso no registro de nascimento seria algo discriminatório. O ministro Fux vai lembrar que a orientação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, na opinião consultiva, é de que a mudança seja feita preferencialmente por via administrativa, que não seja necessário um processo judicial. Ele também vai dizer da importância dessa mudança para que essa pessoa possa conseguir uma vaga de emprego, porque, como a gente disse, a questão da exclusão, da maneira como ela é colocada, a ausência de mudança do nome e do sexo causa constrangimentos e expulsa essas pessoas direta ou indiretamente do mercado de trabalho formal, e não é à toa que uma boa parte de pessoas transgênero no Brasil trabalha em trabalhos informais ou na prostituição, como a gente falou em módulo anterior. Então, a mudança seria importante para que essa pessoa pudesse se inserir no mercado de trabalho formal. E também, o ministro Fux chama a atenção, porque há um grande debate entre os ministros sobre a questão da segurança jurídica frente a terceiros, e por isso que o ministro Alexandre de Moraes, os ministros Alexandre de Moraes e Marco Aurélio falam sobre a questão do registro conter alguma referência. O ministro Fux lembra que, havendo a mudança, a pessoa continua com o mesmo CPF, o mesmo registro de identidade, a mesma carteira de identidade, número, e com a mesma filiação, e, portanto, terceiros estariam resguardados. Porque ainda que essa pessoa mude o nome ou o gênero, o CPF continua, por exemplo, continua sendo exatamente o mesmo, a responsabilidade continua sendo exatamente a mesma.
É interessante que o ministro Fux lembra também que, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já possuía decisões, por exemplo, em 2003 e em 2005, permitindo a mudança de registro, independentemente de cirurgia. Inclusive, já tinha até uma decisão em que ele proibia que houvesse qualquer menção no registro dessa mudança. Então, essas duas apelações cíveis que tratam disso. Ele lembra também que na primeira jornada de direito da saúde do CNJ, acontecida em 2014, que é um evento em que o CNJ vai fixar algumas teses a respeito da chamada judicialização da saúde, em uma das teses, o enunciado 43, o CNJ vai dizer que é possível a retificação do sexo jurídico sem a realização de cirurgia de transgenitalização. Muito bem, o ministro Ricardo Lewandowski, que também vai vir aí com a dissidência, ele vai falar da importância do reconhecimento, do direito ao reconhecimento, como um componente do direito à igualdade, e nesse sentido ele cita a filósofa Nancy Fraser, que vai dizer que o não reconhecimento não é simplesmente uma questão de atitudes preconceituosas que levam a danos psicológicos, mas esse não reconhecimento ele é uma questão de padrões institucionalizados de valor cultural que impedem a igual participação na vida social. Por isso, de novo, não reconhecimento é uma violação direta à igualdade. E o ministro Lewandowski também discorda daqueles requisitos colocados pela PGR para que pudesse ser feita a mudança. O ministro Celso de Mello vai falar sobre o direito à autodeterminação do próprio gênero, né, direito a livre desenvolvimento da personalidade. Ele vai lembrar de algo que é muito caro ao direito constitucional americano, que é o direito à igual proteção sobre as leis. Né? A partir do momento em que o Estado ele não reconhece às pessoas o direito à autodeterminação, ele não está tratando as pessoas como iguais perante a lei. Né? Não está dando a todos a mesma proteção sobre as leis. Nesse sentido, ele cita o que já foi reconhecido em algumas decisões do próprio STF, da Suprema Corte Americana, do chamado direito à busca da felicidade como uma das decorrências do princípio da dignidade da pessoa humana. E a função contra-majoritária que o STF tem, haja vista ou a inércia do Congresso Nacional ou a reticência do Congresso em legislar sobre essa matéria. O ministro Gilmar Mendes se soma à divergência para dizer que não deve ser necessária a cirurgia, mas o ministro Gilmar Mendes entende também que a questão precisa ser resolvida judicialmente, mas que não deve haver nenhuma referência no registro sobre essa mudança. Sobre a questão da mudança ser feita judicialmente, qual que é o debate que se instaura ali no STF? Alguns ministros, como o próprio Alexandre de Moraes, vão dizer que é necessário que seja feito judicialmente para que, uma vez que o juiz dê a decisão autorizando a mudança, essa decisão possa ser comunicada judicialmente, e o juiz tem esse poder, de mandar comunicar a todos os órgãos em que há registro daquela pessoa. Que, ao contrário, se essa pessoa fizer isso apenas administrativamente perante o cartório, que ela teria todo o trabalho, todo o ônus de levar aquilo ali a todos os demais órgãos para fazer as devidas retificações. É interessante, então, que eles vão dizer que eles estariam estipulando que isso deveria ser feito judicialmente como uma forma de dar um direito mais amplo, mais compreensivo, resolver todos os problemas de uma só vez, e não ter que a pessoa tivesse todo o trabalho depois e de novo. A ministra Carmen Lúcia também vai chamar a atenção à questão da dignidade da pessoa humana e do direito à igualdade, que a identidade de gênero não pode espelhar somente o critério da anatomia, e, portanto, a conclusão da ministra é que o Estado tem que registrar o que a pessoa é e não aquilo que o Estado acha que a pessoa tem que ser, segundo a sua própria conveniência, segundo a conveniência do Estado ou segundo a conveniência da maioria. E aí a gente tem a ementa da decisão,
em que se seguem as considerações do ministro Celso de Mello para dizer que o direito à igualdade sem discriminação abrange a identidade e expressão de gênero, que a identidade de gênero é manifestação da personalidade, e como tal cabe ao Estado apenas o papel de reconhecer, não de constituir. E 3, que a pessoa transgênero que comprove a sua identidade de gênero dissonante, e essa prova ela é feita por autoidentificação, assinada em declaração escrita, ela tem o direito subjetivo à alteração de prenome e classificação de gênero no registro civil, pela via administrativa ou judicial, e a pessoa pode optar, inclusive, por fazer pela via judicial, para que ela consiga que o juiz ordene todas as mudanças, independentemente de cirurgia, de laudos de terceiros, por se tratar de um tema relativo ao direito fundamental ao livre desenvolvimento da personalidade. Então, ao contrário dos requisitos inicialmente colocados pela PGR, o STF, por maioria, vai entender que não é necessário qualquer comprovação de experts, seja da medicina, seja da psicologia, da psiquiatria, enfim, que atestem que essa pessoa é transexual e que essa pessoa tem o direito, a única prova que ela tem que fazer da sua condição de transgênero é sua própria declaração. A decisão ela continua, e aqui eu estou trazendo algumas outras questões mais práticas com relação a esse acórdão. Então, eu disse no número 1 aí, que é a questão da via judicial administrativa, e eu estou pulando o número 2, indo para o número 3, que vai dizer que nas certidões de registro não vai constar nenhuma observação sobre a origem do ato, ainda que, a requerimento da própria pessoa ou por ordem judicial, possa ser expedida uma certidão de inteiro teor em que vai constar essa mudança. Mas, para que isso seja expedido, somente a própria pessoa pode requerer, ou se isso for requerido através de ordem judicial. Muito bem. Junto, mais ou menos na mesma época dessa ação, foi julgado com repercussão geral o recurso extraordinário 570.422, em que um homem trans ele havia requerido justamente a mudança de nome e de registro. Em primeiro grau, o tribunal, o juiz lá do Rio Grande do Sul, concedeu a ele a mudança do nome, mas não a mudança do gênero, o que obviamente não resolvia o problema, porque ele continuava tendo um gênero feminino e um nome masculino. Foi feita uma apelação ao Tribunal de Justiça, que garantiu a ele a mudança do gênero, ele garantiu a mudança do gênero, mas fez constar, ordenou que constasse no registro que a pessoa ela era transexual. E aí, contra isso, então, chegou ao STF o recurso extraordinário. Esse recurso extraordinário ele começou a ser julgado antes da ADI 4275, a gente mencionava anteriormente, mas ele ficou paralisado por um pedido de vista, e quando foi retomado o julgamento dele, a ADI já havia sido julgada. O ministro Dias Toffoli, que havia dado um voto mais restritivo, ele acabou reajustando o seu voto para que ele pudesse estar em conformidade com o que a maioria havia decidido na repercussão na ADI. E a repercussão geral, então, nesse caso, o tema 761, ele repete alguns termos ali da ADI, proibindo, por exemplo, que haja qualquer inclusão do termo transgênero, que não vai haver na certidão nenhuma observação sobre a origem do ato, apenas se a pessoa requerer ou por ordem judicial, e que, quando isso for feito através do próprio Poder Judiciário, como foi o caso aqui, o próprio juiz deverá, então, expedir ofícios para que todos os locais em que haja esse registro, não só o registro de nascimento, mas todos os locais em que haja o registro dessa pessoa, igualmente também seja feita a retificação.